Olá, boa noite. Iniciando essa pequena live aqui para colocar a par dos últimos acontecimentos. Então, deixar o pessoal entrar. Boa noite. O pessoal vai dando boa noite aí, vai mandando pro pessoal. Então, pessoal, eu vou colocar aqui a seguinte situação. Então, hoje, dia 1º de março de 2026, um dia muito importante, foi o dia das manifestações do Acorda Brasil. Em todo o Brasil, tá? Nas capitais principalmente, houveram manifestações. E foi bastante importante essa manifestação, porque estamos num momento onde as coisas estão acontecendo e que nós precisamos que a população se engaje para que os parlamentares também consigam fazer pressão junto, né, ao governo para que as coisas aconteçam. Então, essa questão do Acorda Brasil foi uma iniciativa do Nicolas e que deu muito certo. Muita gente está apoiando, muita gente apoiando. Então se viu de norte a sul, nós vimos na Paulista, estive hoje na Guete. Então também é essa mobilização e o importante é a população estar presente. É necessário que o povo tenha consciência da importância do seu papel nesse momento, nessa história, nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Então, quero dizer que foi em Porto Alegre, não foi uma das maiores manifestações, que isso fique claro, mas que teve um bom público. E hoje também, infelizmente, por causa do Grenal que aconteceu, também dividiu muito as pessoas. As pessoas estavam divididas, muitos não foram na manifestação por causa do Grenal. Inclusive, era para ser às 15 horas, mas foi antecipada para as 13 horas. E aí esse horário foi um horário que pegou muita gente logo após o almoço, um domingo, 13 horas, o sol estava muito intenso, então dá para se considerar que também são fatores que podem não ter dado assim, o público não tenha ido até o Parcão. Mesmo assim, um grande contingente, os deputados, parlamentares, candidatos, público em geral, fizeram uma festa bonita, uma festa democrática. Então, quem foi lá viu que existe essa vontade de se fazer presente e dizer: acorda, Brasil, precisamos da anistia geral e restrita, precisamos que haja que a CPMI do INSS continue investigando, porque nós temos aí uma interferência direta do STF, então a gente precisa muito, muito, muito que tenhamos colocar esses parlamentares de comissões que estão aí junto, para que eles façam o trabalho deles e que a gente precisa fazer assim, dar esse apoio. Nós não podemos deixar as coisas a bel prazer. As coisas não acontecem sem pressão. A luta, em todos os momentos da história, sempre foi preciso de luta. Se nós não tivermos uma luta, se nós não formos atrás do que nós, da direita, conservadores, queremos, como enxergamos, como temos essa esperança, o que nós queremos do Brasil, o que nós queremos do governo. Se nós ficarmos quietos no nosso canto, reclamando nas redes sociais, não vai acontecer. E já quero também emendar um outro assunto agora, que eu estive em Brasília durante a semana passada, e foi uma participação no movimento a qual eu faço parte. Eu vou colocar para vocês aqui, para vocês já se familiarizarem desse movimento, que é Democracia Só com Contagem Pública. Esse movimento, ele tem membros de todo o Brasil, e o objetivo dele é fazer o projeto da contagem pública dos votos andar. Esse projeto PL 943 de 2022, ele já passou na CCJ da Câmara. Hoje, ele está pronto para ser pautado lá na Câmara dos Deputados. Mas é preciso que aconteça essa pauta, que seja colocada essa pauta em votação. E até o momento nós não temos, as coisas em Brasília estão começando agora. E foi importante essa ida do grupo para lá para pressionar. E o que a gente deu prioridade foi para conversar com os líderes de partidos, líderes de comissões, porque através dos líderes também os demais parlamentares seguem muitas vezes o voto da liderança. E se considerando que os maiores partidos, que são os que realmente têm o maior número de deputados, de representantes, pautarem, certamente esse projeto PL vai para
à Câmara dos Deputados e vai ser pautado. Então, é uma pressão, é um momento, eu acredito que é uma situação de um ano atípico, porque é um ano eleitoral, mas não podemos esquecer que a contagem pública é vital para que tenhamos transparência. Vamos considerar assim, mais uma camada de transparência nas eleições de 2026. E aqui eu quero esclarecer, abrir um parênteses aqui, porque muitos não têm o entendimento e é fácil de fazer confusão. Isso é algo que pode realmente deixar dúvidas. Sobre a contagem pública de votos, muitos fazem confusão, que precisa da anualidade. Esse projeto PL 943 de 2022 não precisa. Pode ser aprovado e ainda assim pode ser, nós podemos ter a contagem pública de votos ainda nessas eleições. E a gente não quer, está no nosso compromisso, de não ficar falando do que aconteceu. Né? Está no nosso compromisso dizer assim, nós queremos que esse projeto seja pautado, porque nós queremos mais uma camada de transparência nas eleições de 2026. A gente sabe tudo o que aconteceu em 2022. 2023, 8 de janeiro. Tudo foi em função, vamos considerar, das eleições, de não ter tido mais essa camada que a gente gostaria de ter para que pudesse ser feita a conferência. E não foi feito. Então, tudo que a gente está vivendo hoje tem a ver com esse projeto. Por isso, da importância de ser pautado, da importância que esse projeto vá adiante. Então, não precisa de anualidade. Não é um projeto que vai fazer diferença na paridade de armas. Não precisa. Então, isso precisa ficar claro. Tá? Então, esse projeto da contagem pública de votos pode, sim, entrar em vigor ainda este ano. Por isso, da importância de nós fazermos essa pressão lá em Brasília. Então, foi uma semana muito intensa, muito produtiva. Conversamos com muitos líderes, aprendemos muito sobre o processo legislativo, porque a gente, às vezes, vai para lá achando que é tudo muito simples, mas não. As questões lá são muito, muito debatidas, são muito difíceis de ser pautadas, e a gente, por isso, da importância de estar junto com os parlamentares. Eu sei que muitos que estão longe dessa vida política de mandato podem não entender muito bem, mas eu admiro muitos. Claro que a gente sabe que existem deputados e deputados, a gente sabe que existem parlamentares que são realmente sérios e comprometidos, e tem os que realmente estão lá para atrapalhar o Brasil. Mas eu tiro o chapéu por alguns deputados, e aqui do Rio Grande do Sul tem uns quantos. Então é difícil. Brasília é uma loucura. Então eu vejo eles realmente se virando e tentando fazer milagre, porque lá o governo está massacrando. Muitas vezes eu ouvi dizer que não se pode falar certos assuntos, porque pode sim, o governo pode sim ser perseguido, pode sim levar um processo, pode ser afastado, e a gente vê tantos exemplos aí, né? Olha a deputada Zambelli, né? Olha o deputado Eduardo Bolsonaro, e muitos outros aí que a gente vê que por muito pouco eles respondem processo e realmente não é fácil. Mas a gente tem uma esperança esse ano, tá? Né? Nós temos aí o candidato a presidente, pré-candidato a presidente, Flávio Bolsonaro, o qual nós tivemos lá no gabinete dele, conversando com a assessora. Também está muito, muito engajado no nosso projeto. Também nós temos, este ano, é muito importante também falar para todos que o maior número de pessoas que saibam, esse ano nós votamos em 2 nomes para senador, tá? Então, aqui no Rio Grande do Sul já foi confirmado, com a bênção do presidente Bolsonaro, que é o deputado Sanderson e o deputado Van Hatter. Então, são 2 pré-candidatos a senador. São senadores. Então, 2 candidatos. Nós vamos votar em dois candidatos a senadores. Temos deputado estadual e deputado federal. E temos também governador, que daí, no Rio Grande do Sul, a direita está apoiando o Coronel Zucco. Então, isso aí hoje foi muito bom, o discurso dele foi empolgante lá na Guete. Então, existe já vários partidos apoiando. Então, temos esperança, por isso que a gente não pode baixar a cabeça, desanimar, porque se a gente fizer isso, é realmente o que a esquerda quer, certo? Então, nunca, como diz aquele brado, desistir não é opção. Então, a gente precisa continuar firme e forte, participando
desse processo político que a gente está vivendo hoje. E ir para as manifestações é uma forma de participar nesse momento do projeto, desse processo político que está acontecendo. Também tive a oportunidade de conversar sobre a situação do presidente Bolsonaro e também a situação da nossa presidente nacional do PL Mulher. Ela está sendo especulado muito sobre a candidatura dela ao Senado, mas de fonte segura foi colocado de que ela ainda não deu ok. Ela não se manifestou ainda sobre esse tema. Ela está com funções agora, toda a atenção dela é em função da família. Situação do Bolsonaro, que está preso, nosso presidente, e que ela ajuda com alimentação, acompanha com as medicações. Então, toda a atenção dela é em função da família. Também ela tem uma filha menor de idade, a Laurinha, e ela precisa de atenção, precisa de cuidados, e com certeza toda a atenção da nossa presidente nacional do PL Mulher, Michele, é toda em função da família. E, pelo que foi dito lá, que em nenhum momento ela confirmou que ela vai a candidata. Até agora é só especulação da mídia. Então, isso é algo que a gente sabe que se ela for candidata, ela vai ter grande chance de ganhar. Mas isso não está na pauta dela nesse momento, não está nas intenções dela. Então, tudo que se ouve aí de que ela está e que vai concorrer, não foi palavra que ela se manifestou. Ela não comentou sobre o assunto. E também falando da situação de saúde do presidente Bolsonaro, o que a gente, pelo menos, apurou é que ele continua com soluços, tomando medicações, crises de vômitos, mas que lá onde ele está hoje, está, digamos que, quase que 100% melhor do que onde ele estava antes. Então, pelo menos ali ele está tendo mais uma atenção maior, está tendo um cuidado maior, o espaço ao qual ele fica é amplo, onde ele pode transitar também. Então, isso é obra da Michele. Se não fosse ela, né, então não venham dizer que ela não está fazendo por onde, porque ela realmente é uma guerreira, ela faz o que é preciso fazer para a família, de cuidados, de atenção. E nessa situação, então, como o presidente Bolsonaro, enquanto isso perdurar, essa injustiça, está preso, nunca cometeu um ato de corrupção, não existe isso, e tanto que a gente vê aí corruptos querendo se safar. Que vergonha. O que a gente está vendo no Judiciário Supremo é uma vergonha. Não tem nem o que dizer. Nós brasileiros não merecemos esse tipo de... Não vou dizer nem é uma excrescência que está acontecendo, porque são pessoas sem escrúpulos, tudo pelo poder, nada pelo povo, nada, somente poder. E qualquer coisa qualquer coisa pode ser feita para que seja, para se manter no poder. Inclusive, passar por cima da Constituição, reinventar, mudar a lei. E é basicamente isso que acontece, infelizmente. Né? O que a gente vê no Supremo é vergonhoso. Tá? Então, por isso que a gente não pode parar, a gente não pode deixar de denunciar, a gente não pode deixar de ir para as redes sociais e realmente se fazer presente nesse momento. Precisamos denunciar. Não dá para fazer nada. Vá para a rede social, compartilhe um post, uma publicação sobre a esquerda, sobre o que está acontecendo, e já está ajudando. Eu quero colocar para vocês também uma outra situação que foi muito vergonhosa. Tem um deputado aqui do Rio Grande do Sul, de Pimenta. Ele estava numa sessão essa semana, foi quinta-feira pela manhã. Eu estava em Brasília, só que a sessão era fechada. Aí a gente só viu a correria nos corredores. E foi assim um jogo de mestre, uma jogada de mestre da oposição, que conseguiu a maioria e conseguiu quebrar o sigilo do filho do cara que está na presidência hoje. Então, do Lulinha. Então foi uma jogada de mestre. E o que esse deputado passou de vergonha, porque ele
foi para cima com socos, com empurrões e botando o dedo na cara dos deputados, uma falta de decoro completa. E esse é o cara que se diz cara do Rio Grande do Sul, que quer se candidatar aí diz que é pré-candidato ao Senado, hein? Então, gente, vejam o nível de... Eu vou considerar assim, ó, olha que valores que eles pregam. Mentir, porque a gente sabe que já está comprovado que o Lulinha recebia mesada, né? Mas que não querem de jeito nenhum que seja investigado. Então, até briga, ofensas, empurrões. Então, assim, vamos ter muita atenção com esses deputados que hoje são pré-candidatos ao Senado. E esse Pimenta é uma vergonha para o Rio Grande do Sul. Esse não deveria, assim, ó, nem ser, sabe, nem ser cogitado pelas pessoas de bem. Porque ele é um corrupto. A gente sabe que ele é. E ele fez de tudo para que não fosse alcançado a quebra de sigilo do Lulinha. Então, por favor, fiquem atentos. As eleições estão aí. Vamos começar a prestar atenção quem é quem, tá? Porque ele ajudou com uma verba, sei lá. Isso não é... Isso aí é obrigação dele. As emendas e verbas, o dinheiro é nosso, o dinheiro do povo. Porque ele conseguiu uma emenda. Por favor, né? Não vamos misturar as coisas. Um pouquinho de cuidado. Tá? Então, a direita tem que cuidar dessas coisas. O cara é corrupto, o cara é sem vergonha, o cara fez de tudo para blindar o Lulinha, que é corrupto. Então, por favor, né? Então, acho que tá dado o recado, tá? E vamos prestar atenção. Gente, então, por hoje, eu quero encerrar essa pequena live. Foi mais no sentido de colocar esses assuntos que estão mais presentes. E espero vocês no próximo domingo, que vamos conversar mais um pouquinho. Participem perguntando aí, colocando conteúdos e assuntos que vocês gostariam que fossem abordados. Estamos juntos aí, sobre as eleições, sobre a política, e, enfim, tudo que for pertinente a esse quadro aí, de termos mais informações, de trocar ideias, de conversar. E às vezes, evidentemente, que se ouve muitos... a internet é um espaço aberto, onde a gente recebe tudo que é tipo de informação. Mas eu prometo aqui que o assunto aqui é comprovado, é assunto sério, é assunto que realmente a verdade é primordial aí, trazer argumentos, trazer pautas e trazer também conteúdos políticos que tragam esclarecimento para a população, para o povo. Certo, gente? Uma boa noite, uma abençoada semana e nos vemos no próximo domingo. Certo? Valeu, vamos juntos.